Peraí. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Venire Podcast. Hoje com Lucas Guimarães, nosso amigo, nosso irmão, que trabalha com a gente no município de Teresópolis. O Lucas, ele é formado em administração, é sócio da gestão assistida, consultoria e contabilidade, é consultor do Sebrae na área de políticas públicas, especialista em licitação e professor da pós-graduação da PUC Minas. Prazer em tê-lo aqui, Lucas. Lucas, conta pra gente. Como é que uma pessoa escolhe licitação para trabalhar, cara? Como é que essa coisa surge na vida? Eu acho que, primeiro, agradecer, o convite de vocês. É um prazer fazer parte aí desse projeto. Acho que estamos num momento em que trabalhar com rede social, com comunicação, faz a diferença em qualquer profissão. Então, ter um podcast desse, saindo de dois profissionais, Eu conheço os dois desde a escola, importante falar isso. Mas admiro vocês muito como profissional, Todo o trabalho que a gente constrói junto, seja no município de Teresópolis ou nas nossas vidas aí profissionais. Então, primeiro, agradecer esse convite. E assim, acho que ninguém escolhe licitação, não. Cai no colo. Alguma coisa acontece e você cai dentro da área do processo licitatório, Assim, existe dentro da formação de direito, Vocês são formados em advocacia, pode falar mais do que eu, uma matéria, se não me engano, direito administrativo, que em um determinado momento se fala ali sobre licitação, como a administração pública utiliza o recurso para contratar serviço e aquisição de bens. Só que quando você começa a entrar para a administração pública, e aí não interessa se é nível federal, estadual, municipal, se é administração direta e indireta, qualquer servidor público, em algum momento, ele vai bater com o processo licitatório. Não interessa se é aquele servidor público, professor da escola, que precisa de um material. Não interessa se é a diretora da escola que quer fazer um evento específico ou se é o motorista que precisa saber como ele vai abastecer. Porque o processo licitatório não é simplesmente a licitação, Não é a sessão pública, que é o que a gente acaba mais ouvindo falar. O processo licitatório, ele inicia numa demanda, numa necessidade. E aí, muitas vezes, o servidor público, mesmo aquele que faz um concurso, ou o cargo comissionado, ou aquele que é contratado, em um momento ele fala, olha, para atender a população eu preciso de uma caneca, eu preciso de papel, eu preciso de alguma coisa. E aí alguém vai falar para ele, tem que ser licitado. Então, comigo aconteceu assim, assim que eu me formei em administração, a minha monografia ela caiu na mão de uma pessoa que viria a ser secretária municipal naquele momento, e ele me convidou para entrar na administração pública, ali eu devia ter 21 anos, E quando eu entrei, foi a primeira coisa, vamos revolucionar, vamos organizar isso tudo aqui. Na época era a Secretaria de Indústria e Comércio, e quando você começa a fazer perguntas, vão te respondendo, olha, tem que ver se tem uma ata de registro de preço. Aí você fica, ata de registro de preço. Isso aqui pode fazer dispensa de licitação. Mas espera aí, o que é licitação e o que é dispensa? Então, acho que para todo mundo que trabalha com a administração pública, o processo licitatório em algum momento vai bater na sua porta. Só que a partir dali você vai se especializando. E aí você vai entendendo se vale a pena ou não você se aprofundar. As compras públicas em si são um grande mistério até mesmo para a população, As pessoas não entendem os mecanismos de compra, de aquisição de bens, de prestação de serviço. Acho que o poder público pode ir lá e, vou levar essa caneca aqui, ela é bonitinha, eu vou comprar. E não é assim, Às vezes você quer uma caneca com uma determinada especificidade e você não consegue chegar naquela especificidade para comprar, porque as regras da licitação te impedem disso, É isso, porque o cidadão, você parte do princípio que você paga impostos, Você elege um gestor para te representar e existe uma máquina pública. Em geral, as administrações municipais são os maiores empregadores, as maiores estruturas de cada um dos municípios. Então, a sensação do cidadão é, já que eu estou ali e eu estou pagando e eu vou cobrar, eu quero que o serviço seja prestado. Só que para a administração pública conseguir entregar isso, por questão constitucional, ela tem que licitar. E até aquilo que não é obrigatório licitar, no caso da dispensa ou inexigibilidade de licitação, tem todo um processo. Tem toda a regra. Não é simplesmente, é dinheiro público. O dinheiro que está sendo utilizado pertence a outras pessoas, tem regras de transparência e assim por diante. O interessante, Gabriel, que a primeira vez que eu tive contato efetivo com o processo licitatório, uma coisa é a necessidade, Precisamos para executar uma ação, para fazer um evento. Outra coisa é quando você começa a trabalhar no processo. E foi na tragédia de 2011.
Aqui o nosso município, Teresópolis, né? momento complicadíssimo, né? Que passou por essa situação, a região serrana como um todo, né? Ainda é intitulada como a maior tragédia natural da história do nosso Brasil. E naquele momento, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele percebeu que precisava chegar para esses municípios e falar um pouco sobre este momento, que é um momento de calamidade e é um momento onde a regra da licitação ela é deixada um pouco de lado e vai para dispensa por situação emergencial. E aí eu me lembro que eu sempre tive uma habilidade para escrever, né? Sempre gostei de escrever, de planejar, de organizar. E a gente assistiu uma palestra no auditório da prefeitura falando sobre isso. E aí a Yara, controladora geral do município, Yara Medeiros, servidora há muito tempo, uma pessoa assim, conhecida no estado todo, é uma referência na parte de controle interno. O TCE sempre comenta sobre ela. Sempre comenta, né? O município vem galgando novos cenários por causa desse trabalho que ela faz, reflexo do prefeito, mas a Yara é quem conduz muito isso. E ela naquele momento falou assim, olha, o Lucas escreve bem, por que ele não pode começar a ajudar a gente? Então eu comecei fazendo justificativa para a calamidade, para as dispensas da calamidade. E ali, quanto mais você escreve, e aí tem um negócio que é muito importante para a licitação, não é o que você pensa, o que você sabe, é o que você acha, é o que você bota no papel. Que esse processo vai ser analisado daqui a 4, 5 anos, né? Às vezes ele é analisado pelo tribunal, mas também tem a sociedade. E o contexto já passou, muitas vezes, quando ele vai ser analisado. Passou. E naquele cenário, naquela época, Teresópolis tinha um movimento chamado Nossa Teresópolis. Era um movimento da sociedade civil organizada que vinha fazendo vários atos, entre eles o de fiscalizar os atos das licitações. Perfeito. Então, eu pensava muito sobre assim, como escrever também para uma pessoa que não está dentro da administração pública, leia e faça sentido. Olha, tem uma situação ali, tem uma gravidade, tem uma emergência, né? Então, como que isso vai se resolver? E naquele momento, Teresópolis, após o momento de calamidade, a gente começou a enxergar que podia ser feito um programa para estimular a compra local. Então, assim, a licitação, né, como eu mencionei, o poder público é quem tem a maior capacidade de injetar dinheiro na economia local. Não só através de salário, mas através das compras públicas. E a gente escreveu um projeto que chamava Teresópolis, Compra em Teresópolis, e apresentamos para o SEBRAE. O SEBRAE ele é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Muita gente conhece o SEBRAE como apoio aos pequenos negócios. É porque eles difundem muito isso, né? Em televisão consultoria, palestra, curso, né? Eu quero abrir a minha empresa, como que eu faço um planejamento financeiro e tudo mais. Só que o SEBRAE tem uma área chamada Gerência de Políticas Públicas, que ela trata estritamente de pegar uma lei, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a Lei 123 de 2006, e modificar a política pública. Então, como que você desburocratiza, como que você cria um ambiente de negócios. E ali a gente apresentou esse projeto para o SEBRAE e, por coincidência, o SEBRAE estava no momento de trazer uma metodologia nova para o estado do Rio de Janeiro, que era de compras governamentais. Olha que interessante, foram 3 dias de curso, terça, quarta e quinta. Terça-feira eu fui representando a prefeitura, eu era o único gestor público, o resto era consultores do SEBRAE. Quarta-feira treinamento, quinta-feira apresentamos o programa. Aí a coordenadora na época, a Karina, ela falou assim, olha, Teresópolis vai virar caso de sucesso, a gente vai investir em vocês, vai implementar um programa. Eu saí do centro do Rio de Janeiro, que foi o treinamento, e vim para Teresópolis. Quando eu cheguei aqui, estava o William Bonner, no Jornal Nacional, apresentando denúncias de corrupção contra o município, e a partir dali entrou o processo de cassação dos prefeitos, 7 prefeitos em 7 anos. O programa nunca saiu do papel. Mas deu tempo de você se apaixonar pela licitação, né? Então, aí veio um convite, né? A Karina falou, olha, o SEBRAE quer começar a ampliar e a gente está vendo que vocês têm uma visão diferente, né? Eu já tinha me formado em administração, fui estagiário do SEBRAE, então já conhecia bem a casa, e eu fui convidado a vir como consultor. Então esse programa, que já roda há 13 anos, dentro do programa de compras no Estado, fez com que eu fosse me aprofundando cada vez mais no tema processo licitatório. E eu acabei sofrendo muito no começo, porque eu não sou advogado, né? A minha área sempre foi fomento econômico, atividade econômica, né? Planejamento estratégico. Então, ao longo do tempo, eu tive que ter vários colegas ali de consultoria, de profissão, para aprofundar. E o SEBRAE começou inicialmente dando esse treinamento para empresário. Aí depois percebeu que só treinar o empresário não funcionava, porque o empresário chegava na licitação e os benefícios não estavam lá. Aí a gente começou a capacitar gestor público. Então, essa experiência de passar pelos municípios que foi aprofundando e eu fui me especializando. Né? Eu já rodei mais de 50 prefeituras dando consultoria, já rodei 4 estados, trabalhei no estado do Pará, esse durante mais tempo, cerca de 2 anos e meio, o Rio de Janeiro, né? São Paulo e Rio Grande do Sul.
Então, cada estado, você vai percebendo também uma particularidade sobre o processo licitatório. A lei é a mesma, só que cada estado tem o seu Tribunal de Contas. Tem estado que tem o Tribunal de Contas do município, o Rio de Janeiro é assim, né? Tem o Tribunal de Contas da cidade do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do estado como um todo. E Então, cada localidade também, região, tem suas características, né? De repente, Rio de Janeiro, você tem questão das serras, então você precisa fazer licitações como contenção Você tem e outras coisas. mais progressistas que aceitam teses Perfeito. Sim, mais novas. o Sul geralmente está na frente, né? Exatamente. O Paraná, assim, é referência no Brasil com relação a entender como o processo licitatório, ele tem que entender especificidade local e regional, gerar fomento econômico e também deixar um pouco, assim, entender a realidade do gestor público. É porque a realidade, ela não se encaixa muito, perdão. Ela não é universal. Teoria, às vezes, não se encaixa na realidade. Exatamente. Uma vez eu tive um debate no Facebook, né? Quem nunca fez isso, né? Com uma pessoa que, bom, pelo menos no Facebook dizia que era conselheiro de um Tribunal de Contas do Nordeste. E a gente falando sobre dispensa de licitação, dispensa de licitação não. Falando sobre requisição administrativa, lembra disso? Eu lembro. E medicamento. A gente falando de requisição administrativa, explicando que é complicado, que não é assim, né? No caso, a gente até a gente tinha conseguido uma sentença judicial favorável. Sim. Só que as indústrias, né, e as distribuidoras são fora do estado do Rio. Da pandemia, como é que o juiz federal do Rio vai conseguir ter a competência para... Era uma discussão de como é que eu vou fazer essa requisição, né? E aí o sujeito, a pessoa, vem no meu Facebook e coloca assim, é muito fácil. Você tem uma casa pegando fogo, do outro lado da rua tem uma loja de extintor, você pega o extintor, apaga o fogo e depois paga pelo extintor. Se a vida fosse assim, seria lindo. Seria muito lindo, porque assim, a lei não consegue, né, Lucas, prever tudo. Exatamente. Então, ela, de forma abstrata, genérica, ela vai dizendo situações que podem acontecer. Só que assim, você falou da dificuldade porque você não fez direito. A gente fez direito. A gente teve aula de administrativo. Você aprende licitação. Sim. Agora, na prática, é outra coisa. A quantidade de resolução de TCE, de TCU, a quantidade de posicionamentos de tribunais administrativos como o TCE é enorme. E, assim, a lei não basta. Exatamente. A lei não basta. Pro nosso público, que eu não sei se todo mundo sabe, né? O Gabriel, procurador-geral do município de Teresópolis, eu, na época, subprocurador do município de Teresópolis, e o Lucas Guimarães, secretário de administração do município de Teresópolis. Ele recebe um convite para ser secretário de Trabalho e Emprego, que é a área de tua área, e eu tive a honra de suceder o Lucas ali num projeto que a gente deu continuidade a um trabalho que o Lucas implementou e que veio a ser premiado. O município de Teresópolis ganhou o prefeito empreendedor no estado do Rio de Janeiro e por muito pouco a gente não teve a alegria de ganhar lá no Nacional, né? Por dentro. E assim, até lembrando do nosso último papo com o Bruno Casoiro, o Brasil adora tapar o sol com a peneira. Exatamente, né? A gente falou muito disso. A lei de licitação, ela traz uma série de limitações, uma série... Com a experiência que eu tive nesses 3 anos que eu fiquei à frente da administração e você já com essa tua ampla experiência, ela amarra a gente de uma forma tão grande que, assim, quem quer trabalhar direito tem muita dificuldade. Sim. E quem não quer trabalhar direito... Continua não trabalhando direito. E, assim, na prática, ela dificulta... demais o andamento das coisas. Assim, eu vou trazer assim 3 contextos sobre isso, né? E aí é polêmico, tá? Os 3 contextos sobre isso. Aqui, a justiça tem voz, aqui você pode falar o que você quiser. Então, tem tudo a ver. Então, assim, ele é polêmico. Primeiro, assim, vamos pegar um ambiente cultural, tá? Nós temos um país amplo, com uma formação extremamente vasta, complexa, diferenciada. É a realidade local. Uma vez eu fui para um município chamado Jacareacanga. Quem está assistindo aí, procura Jacareacanga no Google e tenta descobrir como é que chega em Jacareacanga. Nunca tinha ouvido falar. Ó, é no norte do Pará, é quase na divisa já. Você tem que, quando eu fui, né, daqui para Belém, de Belém você vai para Santarém, aí você faz 2 pernas de avião, sendo que daqui você já não vai direto para Belém. Você para em Brasília, Belém, Belém, Santarém. Em Santarém, você pega um carro, pega a Transamazônica, 7 horas seguidas na Transamazônica, de terra, aviãozinho pousando, eu vi tudo isso acontecendo lá. E tu chega nesse município. Esse município, pra você ter uma ideia, não tem banco. Porque o carro forte, quando anda naquela Transamazônica, ele é roubado, não tem como. Então, o dinheiro chega de helicóptero. Caramba! Para pagar o funcionário público.
tá? Eu tô falando disso há 5 anos atrás, não é 20 anos atrás, não, para parar o funcionário público. Eu vou falar sobre licitação e estímulo à economia local. Como usar a licitação, contratar das empresas locais, o que a gente fez aqui que ganhou o Prêmio Prefeito Empreendedor e os Cidades Empreendedoras, né? Teresópolis é referência nisso. O prefeito falou assim, Lucas, eu tenho uma microhidrelétrica implementada aqui e 2 áreas de exploração de madeira certificadas autorizadas. O meu município, nos próximos 2 anos, vai ganhar 40 mil pessoas que vão vir para cá para implementar tudo isso. Eu tenho um restaurante na cidade. Caramba. Como é que você vai falar para mim de processo licitatório, de fazer a compra fomentando o local, se eu não tenho nem empresa, se eu não tenho banco, eu não tenho caixa eletrônico na minha cidade? E não é que é uma cidade pequena. Lá em Jacareacanga, você está andando na avenida principal, de repente acaba o asfalto e continua toda a cidade. Porque 2/3 da cidade é reserva indígena. Lá é o primeiro lugar que eu vi no Brasil que tinha um CRAS e um posto de saúde para índio. É especificidade. Caramba. E aí a lei de licitações, né, o nosso Brasil muito vasto, o legislador, quando ele vai fazer, ele não consegue pensar em todas essas variáveis que existem no país como um todo. Sim. É impossível ele fazer nesse sentido. Mas acho que pela formação nossa, do nosso país, qualquer cidadão que você chega e fala assim, licitação, o cara lembra de corrupção, ele acha que tem superfaturamento, ele acha que o processo licitatório é mal montado, isso é que ele nem entende o processo, ele fala que a licitação tem roubo, porque quando você bota num jornal... É conluio, tá juntando alguém. Exatamente, Sempre a o que gente ouve você essas vê é coisas. isso, né? Ah, e aí teve a operação tal, aí teve a delação premiada, e aí foi... Pô, amarra tudo a uma coisa muito negativa. Só que quando você pega o ato administrativo e aí a burocracia, né, a burocracia na sua formação administrativa, a burocracia ela não vem para travar, ela vem para dar rotina, para dar padrão, para normatizar. Se eu tiro uma pessoa e boto outra, a rotina é a mesma. Se eu tiro uma pessoa e boto outra, o fluxo é o mesmo. Então, a lei de licitações, eu entendo que ela vem meio que para normatizar isso, para balizar. O problema, ao meu ver, não é só a lei. Aí vem a jurisprudência, os acórdãos, súmulas. No Brasil, em um certo momento, resolveu-se fazer a consolidação da lei de trabalho, a CLT. E aí pacificou o entendimento de uma porrada de coisa. Existe variáveis ainda? Existe, mas é muito pequeno. São casos muito mais específicos. Talvez profissões que não estavam previstas anteriormente. A licitação não tem isso. E aí quando se criou uma expectativa da nova lei de licitações, né, a 1433, normatizar isso, o que se você tem no papel não é. Ela incluiu muito pouca coisa, né? Ela pegou... Trouxe o pregão... Ela pegou, assim, o pregão que estava na 10.520 e trouxe oficialmente para dentro da lei. Ela pegou a PMI, que a gente já fez em Teresópolis, e trouxe para dentro da lei. O credenciamento, chamamento público, né? A gente fica pegando a lei Miroski, né, para fazer A um chamamento 13.019, isso. Ela trouxe para dentro. Botou. Só que ali... já teve, eu posso estar enganado hoje, eu acho que está em 87, 88 regulamentações na nova lei de licitações. Olha quantas regulamentações que é de nível federal. Se você pegar a regulamentação federal, você vai replicar no seu município, você tem que ajustar ela. Sim, não dá para copiar inteira. Então, eu acho que esse é o grande problema, que a lei de licitações, por mais que ela seja bem escrita, ela ainda não é única para o país inteiro. Ela não é clara para o país inteiro. E aí tem um outro problema. Você vai para dentro da administração. Vamos pegar um problema superado em Teresópolis. Você tem um sistema que é o sistema de controle financeiro, um sistema que é o controle de patrimônio, outro sistema que é o de pagamento, os sistemas o de processo, o de processo, o de protocolo. Então, não se conversam. Aí, imagina, Gabriel, você pegar uma lei que é montada por um sistema chamado CIASG, que é um sistema do governo federal, que é o compras.gov, o famoso Compras.net, está ali dentro. Ela é montada para aquele sistema e você traz para o seu fluxo de realidade local, onde tem prefeituras que talvez vão ter uma consciência em contratar um sistema administrativo integrado bem elaborado e outras que, por necessidade ou o que é possível, vão contratando fragmentos. Então, quando você tenta implementar aquilo, fica uma coisa muito doida. E aí, ao mesmo tempo, você tem, né, o Vinícius Clausen, nosso prefeito, fala muito isso, o tempo da gestão e o tempo da política. E aí, esse tempo da política, a população, né? É agora. Então, eu preciso disso, mas para fazer isso, você tem esse time todo que você tem que percorrer. Então, assim, como que soluciona isso? Não adianta, tem que planejar, tem que investir nas pessoas e tem que investir em sistema. Se isso não for feito, qualquer administração vai continuar tendo problema. Não importa se a lei vir a ser mais simples ou ela for mais detalhada. Se não passar por esse processo dentro das administrações públicas,
vai continuar travando. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica quanto isso, sim, pela vivência de ter ficado à frente como comprador público aí durante 3 anos. Eu acho que a gente sempre tem uma questão filosófica do que o Estado tem que... Onde o Estado tem que se meter, onde não tem que se meter, mais Estado ou menos Estado. Mas eu acho que se tem uma coisa que o Estado deveria fazer, eu falo como união mesmo, uma coisa... Deveria existir um catálogo de compras nacional, com preços nacionais e que desburocratizasse as compras. Se eu não me engano, o Chile trabalha dessa forma. Você lá tem todo um catálogo já listado. O governo federal listou e está lá. Se eu quero comprar, eu entro no sistema e vou lá e compro. Aqui, obrigatoriamente, você tem que fazer uma licitação. Lá, só licita o que não está licitado pelo governo federal, já com preço para todo mundo, com regras de frete, com regras já estabelecidas. Eu acho que seria um avanço fantástico. Talvez você vai consegue dizer... até preço, né? Em escala. Você consegue preço em escala, mas você... Eu imagino o que o Lucas vai falar. Você vai tirar pequenas empresas de ganhar, de ter oportunidade de competir no âmbito local e tudo. Mas, ao mesmo tempo, você dá muita agilidade. Por causa desse time. A população, a necessidade é imediata. A política tem a necessidade imediata. Sim. E você não consegue chegar nesse ponto. Outro ponto que eu achei muito legal pesquisando e tudo, os Estados Unidos, por que eles têm sucesso nas obras públicas deles? Lá existe um seguro, garantia da obra, que é de 100% do valor da obra. A nossa lei de licitação limita a gente em 5% do valor da obra e muitas vezes ele pode, na verdade ele sempre pode, é a opção do fornecedor, fazer um calção. Ou seja, ou ele vai no seguro ou ele vai no calção. A maioria opta por fazer o calção. Não. Lá a seguradora só vai fazer seguro de quem ela sabe que ela não vai ter que pagar. Porque senão ela vai ter que concluir a obra. Sim. Então são questões que eu acho que exemplos que dão certo e que no dia a dia de quem está executando ele faz muita diferença. Você tem uma garantia que não importa quem ganhar a sua licitação, a obra vai ser entregue porque tem alguém por trás. Tem um preço? Talvez vai aumentar um pouco o custo, mas é algo que tornaria muito mais efetivo o procedimento licitatório para a gente. Assim, antes da gente avançar um pouco mais, eu acho que seria importante a gente explicar mais ou menos, usar o Lucas para isso, né? De uma forma simplificada, como é que funciona essa questão do planejamento das compras públicas? Porque, assim, é algo que a população não conhece, é algo que até pessoas que trabalham em determinadas áreas da gestão pública não conhecem. Então, você tem ali um PPA que vai fazer um planejamento futuro dos próximos 5 anos de como é que vão ser as medidas governamentais, o que o governo pretende fazer, uma LDO para dizer, olha, as diretrizes do orçamento são essas, uma lei orçamentária anual que vai dizer, essas diretrizes aqui do PPA e da LDO vão ser executadas dessa forma, e você tem um sistema de planejamento de compras para o ano e as licitações ocorrendo. Isso. E aí, dá uma explicação rápida nisso, de como é que funciona esse processo, porque o que a gente mais vê, né, são situações que assim, as pessoas falam, nossa, mas esse preço é muito alto. Nossa, mas comprou o ovo por não sei quanto. Nossa, mas a obra é muito cara. Bom, só para emendar na pergunta, então, para o Lucas já responder no final. Comprar pela administração pública é mais caro do que comprar pelo particular? Com certeza. Com certeza. É simples. Você chega assim, você tem 2 clientes. Um cliente ele vai te pagar à vista e outro cliente vai te pagar em 30 dias. Já é o mesmo preço? Já não é. Um cliente tem total certeza que ele vai te pagar, outro cliente depende de várias variáveis, como a arrecadação dele para ele te pagar. Um cliente fala claramente o que ele quer. Outro cliente ele acha que ele quer aquilo, mas aquilo pode ter uma variação. Tudo isso está dentro da licitação, né? Agora, um caso interessante, né, para introduzir esse caminho todo, Gabriel. O primeiro registro de licitação na história foi na Europa e se chamava vela e prego. Era o nome do primeiro procedimento criado pelos governos europeus que, quando iam construir algum prédio público, olha que loucura, colocava uma descrição básica do que queria, bem simples, né? Então, volta isso daí antes do século XIX, bem simples do prédio público que queria fazer, e colocava uma vela aquelas de 30 dias, que vai queimando, e aí durante aquela vela que ia queimando, as empresas daquela época apresentavam sua proposta, e ao final da vela queimada, se via quem tinha a melhor qualidade com o melhor preço, e a partir dali que surgia o processo licitatório. Então, lá para trás, quando começou as sociedades organizadas a cobrar, você me cobra imposto, mas eu quero o serviço de volta, também começou isso aí, mas onde é que tu está usando o dinheiro? O processo licitatório, ele é basicamente isso, usar o recurso público de forma transparente e eficiente. Ele é claramente isso.
Então, assim, nova lei de licitações, tá? Aí é importante falar, porque a partir de 30 de dezembro desse ano, ela passou a ser a regra. A gente teve um período de transição de 2021 até o final de 2023. Teve uma briga ali para estender, né, ampliar mais um período, assim por diante, mas é a regra hoje. O que ela faz? Primeiro assim, o Gabriel está correto em iniciar lá no PPA. Planejamento plurianual, 4 anos, 3 anos da gestão atual, 1 ano da próxima gestão. Isso. Ele já foi montado assim para que não tenha aquela história de quem assumir, não tem recurso, não tem planejamento, não. Isso já está previsto, o recurso, as ações, as metas. Então, quando você assume, você tem uma continuidade possível ali. Esse planejamento ele é dividido na LDO e na LOA, né? Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma prevê os planejamentos e as metas e indicadores para o ano e o outro receita e despesa ali. O que a 14133 fez? Ela diz agora que a LOA ela é construída baseada no PCA, que é o Plano de Contratações Anual. Geralmente, o que se faz? Quanto que eu tenho de receita, a partir dali vamos distribuir as despesas, aí você pega 51.4, né, que é o índice... 51.29. Que é o índice prudencial de pessoal. Prudencial, né? E aí o que sobra ali, você vai começar a ver as despesas correntes líquidas, os gastos que você tem, tudo que você tem que pagar, e aí o final é o investimento, né? O que é possível de fazer de investimento maior. Então, o que acontecia tradicionalmente com a 8666? Como ela não era amarrada nesse sentido, o gestor ia executando, fazia a licitação, fazia o registro de preço, né? Aquela ata de registro de preço ou o contrato, ia empenhando por fatias. Chegava um momento, ele viu que a receita dele caiu, despencou, tranca tudo, trava tudo. Ou, se já tem alguma coisa para pagar, negocia com o fornecedor, segura o cara e assim por diante. A nova lei de licitações, ela faz totalmente o inverso. Ela fala o seguinte, olha, planeje tudo que você precisa contratar, tudo que você precisa licitar, todos os gastos. A partir daí, você vai ver quanto que isso custa. Desse quanto você custa, você vai para a sua LOA e LDO para ver se você vai ter receita sobre isso. Se você tiver, beleza, aí você pode fazer a LOA e a LDO. Tanto que esse PCA, o Plano de Contratações Anual, que é a primeira etapa, tá, da pergunta exatamente, tem que ser feito até abril, e é isso regulamentação federal, né, os municípios vão regulamentar do seu jeito. Mas... Provavelmente a maioria dos municípios esse ano ainda nem fará o plano de contratações anuais. Acho difícil que atenda. Eu acho que assim, ninguém fez ano passado para publicar. Esse ano tem que fazer. Para valer para o ano que vem. Para o ano que vem, senão vai dar problema. Então, até abril se faz o PCA. Quem faz o PCA? A nova lei de licitações trouxe um elemento chamado equipe de planejamento. O que é equipe de planejamento? É alguém dentro da secretaria que vai ter que planejar o que ele quer comprar. Aí você pode perguntar assim, como que eu planejo? Né? Eu não tenho esse histórico, não faço isso, eu não tenho essa habilidade no meu dia a dia, como é que eu faço? Primeira coisa, pega tudo que você licitou nos anos anteriores. Eu te garanto, qualquer pessoa aí que é gestor público, pega tudo que você fez nos últimos 3 anos, 85% é a mesma coisa que você vai fazer ano que vem. Todo ano, né? Todo ano é igual. Todo ano é papel higiênico, é pneu, é combustível. Não à toa, na lei nova te permite ficar renovando a ata de registro de preço. Por um prazo muito maior. Né? Antes estava 12 meses, agora está por 24 meses. Os contratos podem ser até de 10 anos. Então, a nova lei, ela prevê um pouco isso. Então, assim, os 15% é uma escola, uma reforma, alguma coisa nova, alguma coisa que vai vir aí. Mas o restante é repetitivo. Aquela equipe de planejamento planejou, ela vai mandar para a Secretaria de Compras, normalmente administração ou compras públicas, que vai fazer uma consolidação. Então, assim, eu quero comprar papel, você quer comprar papel e ele quer comprar papel. O que acontece muito é um chamado fracionamento. Você licita em janeiro, eu licito em março e você licita em abril. A gente perde economia em escala, a gente perde em qualidade o que está sendo descrito, porque eu vou fazer uma descrição bem completa, você um pouquinho menor, a dele vai juntar um monte de coisa. Então, o planejamento, ele vai fazer uma... E fere a 14133. Fere. Também feria a 8666. A 8666 também. E aí se vinha com desculpas ali para argumentar, para tentar fugir disso. Então, você faz a consolidação. A partir do momento que você consolidou, eu já sei que, por exemplo, que a aquisição de material de expediente está prevista 3 milhões no ano. Aí você vai no seu planejamento orçamentário. Você fala assim, cara, mas não tem dinheiro para 3 milhões por ano. Tem alguma coisa errada aí. Não tem. E aí sim você vai fazer a sua LDO, a sua LOA, ajustada à sua necessidade. E aí não acontece a frustração. E aí vamos falar de frustração. Você tem um secretário, junto com a sua equipe, que ele faz um planejamento. O meu orçamento lá que eu estou vendo, o meu QDD é de 1 milhão, pô.
metade disso é salário, o restante ali eu vou executar. Programa A, programa B, programa C. Aí quando ele começa a querer executar, o ordenador de despesa normalmente é o secretário, tem municípios que é o prefeito, mas quem controla o planejamento, assim por diante, fala, cara, não tem recurso. E aí você começa a ter frustração de equipe mesmo, que não vai atingir os objetivos planejados porque não tem recurso. Quando você inverte essa ótica, você evita que isso aconteça, porque eu já planejo o meu orçamento sabendo que eu vou ter capacidade de executar. Essa é a grande diferença. Esse PCA, pela nova lei de licitações, é obrigado a ser publicado num lugar chamado Portal Nacional de Compras Públicas. PNCP veio com a nova lei de licitações. Isso está facilitando também a fiscalização. Porque o que a nova lei diz é o seguinte, você só pode licitar aquilo que está no seu plano de contratações, no seu planejamento. O tribunal agora, ele vai pegar o seu PNCP, vai olhar se o seu PCA está divulgado e a sua licitação está prevista ou não está prevista. Não está prevista, o questionamento já vem direto. Então, até os órgãos de controle estão facilitando a sua fiscalização através desse novo regime. Aí o planejamento. Existe hoje no Brasil, muito para o Ministério da Educação, que já faz essa compra nacional. Ela é chamada de compra nacional, tá? A compra nacional ela é de cima para baixo. Através do FNDE, né? O FNDE é uma Fundo delas. Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso, tem várias fontes ali da educação que já são amarradinhas. Que acaba sendo uma grande ata para todo mundo aderir. É uma grande ata, exatamente isso, né? É um registro de preço que o Ministério da Educação faz. Então, assim, às vezes até o recurso que vem já vem amarrado à ata. Você só pode usar esse recurso se utilizar e executar essa ata. Só que ele é de cima para baixo. Eu não posso fazer uma ata em Teresópolis e o governo do estado aderir à nossa ata, o federal. Então ele tem que vir de cima para baixo. O legal da educação, pelo menos do governo federal, eu já vi casos assim, é que ele regionaliza. Porque assim, um preço estado do Rio de Janeiro, sudeste, é diferente de um preço norte. Totalmente diferente. Lá no Pará tem uma região que a gente chama de Marajó. É uma ilha, tá? É uma região mais afastada, 2 dias e meio de barco para você chegar. Imagina você fazer, por exemplo, uma licitação por item, né? A lei de licitações fala assim, dê prioridade para o item. Você vai comprar caneta, tesoura, régua e papel. Um de cada fornecedor. Um de cada fornecedor, tá? Lá, você tem que fazer por lote, porque imagina cada um botando no barquinho para levar. Então, assim, a compra nacional, em determinadas regiões, ela é muito complicada por causa do valor. O Estado do Rio de Janeiro tem esse exemplo. A merenda escolar, o governo do Estado de Janeiro faz uma chamada pública da merenda escolar para o Estado todo, só que ela divide em 5 regiões. Você tem a região serrana, região dos lagos. Então, se o gestor, no seu planejamento, ele não entender a especificidade e ele acaba fazendo um processo para tudo, ele vai travar a execução. Porque aí o fornecedor vai falar assim, olha, para eu entregar na capital é totalmente diferente de eu entregar lá em interior, lá em Teresópolis, que tem pedágio, tem serra, tem combustível. Então, isso faz um pouco de diferença. No Brasil, a gente vê alguns casos, mas não consegue fazer a compra central. Então, assim, fez o planejamento, é o primeiro ato. É o mais difícil. Porque o planejamento, você pode sim pegar as licitações anteriores, 85% vai se repetir, mas você tem que fazer um exercício de ir no planejamento estratégico, o que o PPA diz para aquele período futuro e o que o plano de governo diz. Que às vezes tem alguma coisa no plano de governo, né, daquele candidato que foi eleito, que não está no PPA. E você tem que executar, né? E a partir disso, o que aquela pasta quer fazer para o futuro? O que vai existir de iniciativas novas para aquele momento? A partir do momento que você fez o planejamento, o grande planejamento de compras anual e aprovou o orçamento, coisa e tal, vão-se para 2 documentos, que é o ETP, Estudo Técnico Preliminar, e o TR, Termo de Referência. A TR, que pode ser TR ou Projeto Executivo, se for obra, civil de engenharia, já são mais conhecidos. Né? 8666 já trouxe isso, então já se desenvolve bastante. É o projeto daquilo que você quer. É o que você quer mesmo. Olha, eu quero... É a descrição clara e precisa do que você vai comprar. Quer. Eu quero um copo com borda dourada, isso, tal. Com as regras de como isso vai ser entregue. As obrigações. Agora, o que é o ETP que veio antes? Que é o que muita gente está sofrendo. Né? Vamos dar o exemplo deste microfone. O ETP, ele me descreve a situação para eu poder chegar ao termo de referência. Então, assim, nós temos esse estúdio aqui. A administração municipal quer fazer um estúdio desse com debate.
Dentro desse estúdio, ele vai chegar no momento que ele precisa comprar um microfone. E o microfone tem vários formatos diferentes. Esse microfone aqui, ele faz uma captação 360. E ele não tem área de sombra. Porque existem microfones que são assim, mas ele tem uma parte que tem uma área de sombra. Ou seja, a minha voz ficaria menor aqui. O ETP, ele vai falar, olha, no mercado existem 5 tipos de microfone, mas... O que mais se adequa a essa sala onde as pessoas vão sentar em volta da mesa é este microfone aqui. O que o termo de referência vai fazer? Aí ele vai descrever a capacidade de captação, o tamanho do cabo, se ele vai ter um desenho ou outro, qual é a cor e assim por diante. E aí o que acontece muitas vezes na administração? Como a gente tem o hábito dentro das gestões públicas de não capacitar claramente a pessoa responsável por escrever isso, ele sabe que ele precisa de um microfone, mas ele não consegue conhecer todas as variáveis. Às vezes ele vai pedir para comprar um microfone e vai esquecer de pedir para instalar. E aí tem alguns casos bem famosos sobre isso, né? Eu vou dar um exemplo bem interessante. Uma vez eu estava em São João da Barra, eu estava dando um curso para gestores públicos e tem um momento da dinâmica que você pede para falar assim, ó, me descrevam os casos mais absurdos que vocês já ouviram falar sobre compras de licitação que aconteceu com você. E aí uma pessoa falou, olha, uma vez pediram um parafuso que prende o banco do motorista do caminhão. Essa era a descrição. E todo mundo riu ali, brincou. E aí um senhor levantou a mão e ele falou, olha, eu sou responsável pela garagem, fui eu que fiz. Desculpa, mas eu não sabia que eu tinha que descrever o tamanho do parafuso, o comprimento, a função. Para aquele senhor, se ele chegar numa oficina ou numa loja de peças e ele falar que o parafuso tal, acabou. Tá na mão dele, tá entregue. Não só essa necessidade excessiva de especificação, que entendo que tem que ter para chegar no produto final também, é porque, vamos dizer que a Secretaria de Administração, que nós dois já estivemos lá, precisa montar um estúdio desse. Você não tem um técnico de som, você não tem um cara que entende de multimídia para te fazer. Então você acaba tendo que se socorrer de outras fontes, pesquisar no Google, olha, qual é a especificação, e botar uma especificação que na prática você não tem domínio daquilo. No mundo ideal, você teria uma equipe para, por exemplo, uma equipe para saúde, claro. Que tem todo o conhecimento técnico dos remédios, das coisas que vão ser licitadas para a saúde. Aí a equipe do esporte, que tem todo o conhecimento técnico de bolas e outras coisas. Exatamente. Que são do esporte. Só que a realidade de muitos municípios, eu acho que a grande maioria, tirando capitais, você tem ali uma equipe que tem que licitar tudo. Não, e as necessidades são tão mistas que, por exemplo, até a Secretaria de Saúde pode amanhã resolver fazer um auditório lá para as reuniões do Conselho de Saúde. Ele vai ter que comprar televisão, microfone, som. Como que uma pessoa que trabalha há 20 anos na saúde lá e cuida das licitações, acostumada a comprar medicamento, até uma coisa mais complexa, fazer um estudo de uma alimentação da UPA lá, que é uma coisa... Um home care. O cara vai montar uma... Ele não tem noção, ele nunca viveu isso, entendeu? Então, essa necessidade excessiva de especificação também faz com que o processo acabe se arrastando muito. Agora, isso é importante. E assim, só rapidinho, desculpa, mas aí você tem duas análises, né? A necessidade de especificar o máximo possível, mas não especificar tanto a ponto de ser só uma empresa que possa prestar. Sim. Porque senão você está direcionando. Sim. Então, realmente é uma situação que, assim, é subjetiva. E é assim... É subjetiva. O que aconteceu um pouco antes, 2, 3 anos, da nova lei de licitações e que agora está escrito dentro da lei? Foi criada a segregação de funções, tá? Claramente foi falado sobre isso. Isso foi um movimento dos pregoeiros, em especial, que o pregoeiro reclamava muito assim, eu tenho que fazer a sessão pública, eu tenho que responder impugnação, pedido de esclarecimento, credenciamento e assim por diante, mas eu tenho que fazer o edital, e aí quando o edital é baseado num termo de referência, eu tenho que mexer no termo de referência. Então, ao longo dos últimos 5 anos, se segregou muito, e a nova lei deixa bem claro. O pregoeiro, ele não mexe mais no termo de referência. Ele não tem a obrigação de mexer nisso, ele não pode, inclusive a função dele é outra. E aí assim... A equipe de licitação e compras da prefeitura, que normalmente é a única variável normalmente se tem é talvez uma equipe da saúde e alguma coisa de desenvolvimento social, porque tem fundo, né? Mas em geral é a única mesmo. Não é ela que tem que na administração ajudar, ou ajudar sim, mas escrever o que a saúde quer. A saúde tem que fazer isso lá. Tem que vir já da secretaria, tem que vir lá. Prontinho. Exatamente. E aí assim... O ETP e a TR. O ETP e a TR, tem que vir de lá. Basicamente isso tem que vir de lá, tá? Bom, se aquela secretaria é responsável, e a gente está falando que o órgão
faz parte da administração pública ou da gestão pública, não interessa se é administração ou gestão, é administração, é gestão. Tudo isso começa com ato de planejamento. Então, assim, não cabe mais, essa é muito a minha opinião, não cabe mais você ter uma estrutura de um órgão público em que você não tem uma pessoa lá que você vai treinar, capacitar ela para isso. Não cabe mais. Porque senão aquele órgão público ele vai ficar sempre dependente dos outros montarem ou dos outros fazerem. E aí é injusto, isso é, claro, minha visão, você passou pela administração também, que essa carga vá para a Secretaria de Administração. Porque não sou eu que tenho a responsabilidade de saber que você precisa de home care, que você precisa de ar-condicionado num determinado espaço. Aí eu concordo, aí a gente avança. Tá, mas lá dentro da Secretaria de Saúde, tem um cara que não sabe montar um estúdio. Aí sim, você vai ter que investir nesse cara, dar treinamento, dar curso, contratar alguma consultoria, levar ele em outra área. Eu vou dar um exemplo. Existem coisas e coisas. Por exemplo, Teresópolis. Existe na Prefeitura de Teresópolis, existe no governo do Estado do Rio de Janeiro também. Você quer contratar uma internet, ou um software, ou um equipamento eletrônico. Você pode até montar o seu termo de referência, seu ETP, mas isso tem que ser validado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Sim, aí é o especialista que ao final vai falar, olha, entendi o que você quer, ajusta isso. Ou assim, eu estou preocupado com o banco de dados, eu estou preocupado com o servidor, vai trazer algumas coisas que aquela Secretaria Base não tinha pensado porque não é especialista. Perfeito. A Secretaria de Educação quer reformar uma escola, uma creche. Olha, o meu ETP está dizendo que essa escola tem essa infiltração, o assoalho está ruindo, o refeitório já está pequeno. Ela vai descrever o que ela precisa. Aí você manda para a Secretaria de Obras, Serviço Público ou de Projeto, que é o especialista, e ele vai construir aquilo tecnicamente. Aí eu concordo. Assim funciona. Entendeu? Aqui, né? Outro dia eu queria também, questão de modernização da Procuradoria, eu tive que ir à Secretaria e descobri que já tinha uma ata. Estou aguardando para poder... Isso, exatamente, para retirar aqueles equipamentos. Para poder fazer retirada. Então, funciona assim em vários órgãos, que você tem um órgão de compra central, que se ele fizer o ato do planejamento, ele antecipa esses 85 que todo mundo quer. E aí você está lá na sua pasta, e aí chega um ofício, um e-mail, um processo administrativo, seja o que for, falando assim, olha, estamos comprando uniforme. E o modelo já foi definido. O tecido já foi definido, o layout já foi definido. O que eu preciso saber de você é PMG, GG, masculino, feminino, é isso. E aí isso entra num ato de planejamento. Então, assim, a nova lei de licitações, ela trouxe o catálogo nacional, né, que a gente chama de CATMAT e CATSERVIS, Catálogo Nacional de Materiais e Catálogo de Serviço. Isso já é para tentar padronizar isso no Brasil como um todo, que a sua caneta, essa que está na... Essa aí não é bem a BIC, né? Mas é tipo a BIC, né? A única diferença que vai fazer entre ela e a BIC é a ponta de tungstênio, que a BIC tem patenteada, é o que faz a diferença para você comprar uma BIC, por exemplo. É caneta esferográfica, sextavada, com furo de segurança e ponta de tungstênio na cor azul. A ponta de tungstênio faz a BIC ali. Então, esse catálogo, ele tenta padronizar isso. Só que aí, de novo, né? Órgão público. A gente só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Se você não normatiza que o CATMAT é o seu catálogo, aí, meu irmão, tu vai escrever caneta azul e eu vou escrever isso tudo e pode sair diferente no processo licitatório. Então, assim, como é que você modifica isso dentro da administração? São 3 coisas básicas que tem que acontecer. A administração pública é normatização, é lei e norma. Se você não tiver isso regulamentado, não vai se seguir. Porque você tem o gestor público que há anos ele faz a mesma coisa e a única motivação que ele vai ter para mudar é falar, olha, agora é uma norma, é o Tribunal de Contas, é um decreto e tudo mais. Segunda coisa, você tem que mexer com processos ali dentro, rotinas ali dentro e estrutura. Então a gente passou pelo processo eletrônico, né? Sim. O Vinícius, tanto o Vinícius Clausen, nosso prefeito, o Vinícius Solberg, secretário de Ciência e Tecnologia, empregaram muito esforço para a gente ir para o processo eletrônico. Aí entrou você, entrou o Fabiano, secretário de Fazenda. Uma das coisas que eles mais ralaram para fazer é qual é o processo, qual é o fluxo e como botar isso no computador. A secretaria A faz assim, a B faz assim. Não, para com isso. Tem um monte de coisinha aqui que não precisa mais passar. Cada processo tem que estabelecer o workflow. Perfeito. O início até o fim. A rotina dele certinha. Perfeito. Aí não adianta meter um processo eletrônico se não tem computador, se não tem internet.
Você tem que mexer com esses dois aqui, beleza. Terceiro, cultura. É cultura organizacional. Como é que você mexe com a cultura? Como é que você influencia as pessoas na administração pública? Treinamento, capacitação, orientação, cobrança, deadline, a partir de hoje é assim. Se não fizer esses três, na licitação também não funciona. Porque claramente existem vários órgãos que não têm a cultura de planejar. Então, assim, a cultura que pode acontecer é do fazejamento, vamos executando, ou assim, abre o processo e passa em diante, porque se vierem me cobrar já não tá mais comigo. É o batata quente, né? É o batata quente. Isso é clássico, né? Isso aí... Não, mas eu já abri o processo. Não, ó, tá comigo Qual é o não. número do processo? Ô, fulano, já tá aí contigo aí. Ó. Tá. Pô, mas tá com o Lucas lá há mó tempão. Tem Chegou exatamente quando? 15 2 horas. Tem 15 segundos. Tem 15 segundos. Não, abria 3 dias, hoje é segundo, o cara abriu na sexta. Pô, pera aí, me ajuda aí. Tive muito isso. Então, assim, o processo licitatório como um todo, né, ele tem as suas burocracias ali que existem, mas a cultura organizacional é que vai fazer toda a diferença para saber se aquele processo vai andar ou não. Você falou Esse assim... fluxo é o sucesso de uma compra bem feita. Total. É o fluxo. Total. Eu já cansei de ver municípios bem sucedidos em licitação que executam, todos os processos eles fazem até o meio do ano. Todos até o meio do ano. O que fica para o final é a sobra de arrecadação, né? É uma obra, uma emenda parlamentar, alguma coisa que veio. Mas o dia a dia ele faz até o começo. Aí ele faz tudo como atas de preço, só vai fazendo a retirada à medida que for necessário ou que tiver orçamento, e ele não tem problema. E aí o que você faz? Primeiro bloco do ano é só licitar. O segundo bloco é planejar. Eu já estou antecipando tudo que eu vou ter que listar. Do início do ano seguinte. Exatamente. Sim. Você vai abrindo seus processos finalzinho do ano, virou o ano, já tem um orçamento novo aprovado, você vai botar ali qual é a conta orçamentária, ó, e senta a porrada licitando. Isso é um mundo ideal, mas é um mundo, assim, possível. É um mundo possível. Ainda mais com o sistema hoje em dia. Ainda mais com o sistema. E aí, assim, acho que... Eu acho que o que atrapalha isso é também a questão de orçamento, né? Começo de ano, orçamento, a realidade dos municípios, né? É o que a gente vê por aí, né? É uma questão orçamentária um pouco desregulada da realidade, não por vontade da administração, claro que você ou pega por uma corrupção. 2023, que teve uma frustração de receita para todo mundo, com certeza isso atrapalha. Mas você Exatamente. tem aí restos a pagar e outras coisas que até mesmo foram sequestradas e não foram empenhadas em diversos municípios. Exatamente. Que o orçamento não reflete totalmente a realidade. O cara vai virar, de repente, um orçamento pro ano que vem e ele não tem ali, de repente, sei lá, todos os contratos, empenho suficiente para todos os contratos. Exatamente. Ele, ao longo do ano, vai gerando superávit para gerar o orçamento necessário para terminar o ano. Exatamente. E aí o cara não consegue fazer isso tudo no começo, né? E assim, a gente tem uma economia brasileira, e aí vamos assim, trazer para o micro, né? A economia municipal é muito suscetível à economia estadual, que é muito suscetível à economia nacional. A economia brasileira é altamente influenciada pelo resto do mundo. Isso acontece. Então, você tem um contrato hoje no nosso país de fornecimento de peça, um contrato de combustível ou uma obra, que aconteceu uma guerra em algum lugar, uma guerra comercial em outro lugar, uma mudança de política nacional, o seu contrato vai ser reajustado, o seu contrato vai ser reequilibrado, e muitas vezes aquele reajuste, aquele reequilíbrio. O próprio empresário, isso é importante falar, às vezes o empresário que participa de um ato licitatório... Mal preparado, ele não tem uma formação de preço. Mal planejado. Né? Às vezes ele vai te pedir um reequilíbrio, ele não sabe nem no que ele quer reequilibrar. Ele só fala assim... Ficou caro para ele de alguma forma. Ele só fala, eu preciso mais dinheiro, porque do jeito que tá, eu não vou conseguir. Mas ele não sabe especificar onde é que está o aumento do custo dele ali. Não sabe. Ele não sabe, às vezes, na formação do preço, planejar esse futuro. Se eu tenho uma obra de 2 anos, ano que vem tem reajuste de salário mínimo. Você planejou isso dentro da sua obra, ou você viu se aquela licitação permite esse reequilíbrio, né, se está previsto ali dentro. Dentro do meu ato administrativo que eu tenho custos, né? Pô, se aquele município quer uma obra em 3, 4 meses, o número de pessoas que eu vou botar naquela obra vão atender, né? Não, eu vou tirar um ou outro funcionário, tá? Mas aí você não entrega, a medição da obra com o fiscal não está dentro do planejado, você não vai receber. Então, é um efeito em cascata que vai acontecendo se aquele empresário não souber enxergar bem o processo licitatório. Então, também é muito importante quem vai participar da licitação
saber e preparar um cronograma até de desembolso, um cronograma de planejamento financeiro para Aí entra o consultor participar, Lucas, né? Porque pelo que ele está falando aqui, né? Porque assim, por exemplo, você tem aí de repente uma obra com um período longo, né? Você tem várias medições que vão ser feitas para você receber parcelas daquele valor. Se o cara não tiver um fôlego, ele não termina a obra. Ele fica dependendo da parcela para continuar. Uma né? obra Exatamente. pública, se o cara não tiver 90 dias da despesa dele garantida, ele já começa a obra quebrada. A gente tem, assim, da metodologia do Sebrae, no curso para o empresário, a gente tem um checklist que a gente chama de análise de risco. Ele é um checklist simples, tá? Não é indo aprofundado. Se você não passar pelo simples, irmão, esquece. Já era, né? Nem vamos falar do outro, né? Porque o cara vai, de repente, para uma licitação, ele vai dar um maior desconto, dependendo da licitação. Exatamente. Um melhor preço. E aí assim, como é que o cara sabe até onde ele pode ir sem afetar então, assim, planejamento? Quais são essas perguntas, Gabriel, que colaboram com o que você está falando? A primeira pergunta assim, você sabe se aquele órgão está pagando em dia? Isso é importante, Primeira né? pergunta. Você pode suportar um atraso? É a segunda. Você pode suportar um atraso? E se esse atraso for maior do que 90 dias? Você falou isso. É a terceira pergunta. A quarta. Se esse atraso for maior que 90 dias, você mantém seus impostos em dia? Porque se você... As notas vão estar emitidas. Claro, porque você fornece para a administração pública, a partir do momento que você vai lá entrar com o processo de pagamento, você está com a certidão em dia. Você tem que estar com as mesmas condições de quando você Da participou habilitação. Porque senão da habilitação. a desculpa de não pagar é, você não está com a certidão em dia, né? Exatamente. O cara- E aí vira o cara uma bola vai de ficar- neve, porque ele emitiu as notas para receber, a administração não pagou, ele não conseguiu pagar o imposto que já foi lançado na emissão da nota. Exatamente. E aí ele, na hora de receber de verdade, aí ele já está com a certidão positiva. E se é um a- ciclo isso aí. que acaba com o empresário. Isso aí. E se a administração pública já estiver devendo a outras pessoas, você tem um critério do TCE, De que é a ordem ordem cronológica de cronológica de pagamento. Então, se pessoas já estavam devendo antes dele entrar, ele vai receber só depois que essas pessoas que Perfeito, que já estão na fila já lá. estão na fila. Aí vem a quinta pergunta. Fornecer para a administração pública vai impactar os seus clientes tradicionais? Que muitas empresas, existe sim a empresa que vende de prego a bomba nuclear, tá? Existe isso dentro do processo, está dentro da lei. Podemos questionar eticamente se isso funciona ou não funciona, mas também podemos questionar se o gestor está fazendo um processo bem montado para inibir isso. Porque se houver do subcontratação, eu estou falando que é o cara que tem que entregar. Ele tem que ter estoque, tem que ter gente, assim por diante. Mas a maioria das empresas, elas vão num treinamento do Sebrae, assistir uma palestra, assistir um vídeo, ouve um colega falar, é uma boa oportunidade de negócio. É uma boa oportunidade para você crescer, um cliente diferenciado. Aí o cara pega tudo que ele tem, todo o estoque, todos os seus funcionários, todo o seu capital de giro e investe naquele cliente único. Porque talvez ele fature ali no ano 1 milhão e ele vai para uma obra de 2 milhões. Pô, estourei. Tá, mas a quinta pergunta é, se tudo isso que aconteceu da 1 a 4, você não recebeu, não está em dia, Sim. você vai prejudicar aquela obra que você está fazendo, que é o cara aquela te paga obra em que dia. paga o saláriozinho, o teu funcionário? Se for prejudicar, Não sai participa. fora, sai fora. Aí assim, da 1 a 4, às vezes perguntam assim, tá, mas como é que eu detecto se uma prefeitura está pagando em dia? Eu costumo dizer o seguinte, primeira coisa, pergunta se a prefeitura paga o salário do funcionário em dia. Porque se aquele gestor não paga o funcionário, você não é prioridade, porque o funcionário encontra ele todo dia na porta do gabinete, está ali. Então, se ele está pagando funcionário em dia, é um bom sinal. Tá? Se ele começou a não pagar funcionário, amigo, vai dar problema. Segundo, verifica quem são aquelas empresas que já fornecem ali. Né? O Portal da Transparência está aí para isso, pode te ajudar. É claro que uma associação comercial você pode perguntar, um CDL você pode perguntar. E aí vai lá e pergunta, e aí, como é que tá? Paga em dia, não paga em dia, atrasa um pouquinho, como é que é o fluxo lá? Terceiro, tenta pegar o recurso carimbado. E aí o recurso carimbado é aquela fonte específica que só pode ser utilizada ali. Né? Acho que vocês os dois dominam isso muito mais do que eu, pelo dia a dia que vocês têm. Mas a gente fala isso para o empresário, olha, é saúde, tem muito recurso carimbado na saúde, muito recurso carimbado na educação, muito recurso carimbado no desenvolvimento social. Então dá uma olhada para ver se aquele recurso é um recurso que está assim. E saúde e educação tem que bater os índices constitucionais. Isso. Então, tem que assim, executar. ele vai ter que pagar, vai ter que bater o índice, né? Perfeito. E uma quarta que é polêmica. Mas aí como é que é? A justiça tem voz, vamos tem lá. voz. A quarta que é polêmica. Verifica como é que está o processo eleitoral. Ano de eleição, fornecer para a administração pública, você tem que ter atenção.
qual é o tipo de contrato que você tem lá. Por exemplo, o seu contrato é um contrato de longo prazo, que vai passar por administrações públicas, e ele é um processo que tem um interesse muito público. Qualquer gestor de oposição que entre, qualquer um, a primeira coisa que ele vai anunciar, vamos analisar todos os contratos que estão em vigência. Sempre. Sempre. Então fique atento a isso. Como é que minimiza esse risco? Você aguenta 90 dias? Você aguenta um prazo um pouquinho maior? Porque é natural, tá? Isso faz parte do jogo. Eu entro e vou querer ver o contrato do fornecedor anterior para entender quem é, o que está fazendo, se o preço está ajustado, se o preço é uma realidade de mercado, se aquele serviço está sendo bem entregue ou não. Então, a gente vive este momento agora que o empresário tem que ter atenção a isso. Aí o pequeno negócio, né? Acho que o pequeno negócio é o mais frágil dentro da história, porque ele é o empresário que ele que faz as compras da empresa dele, ele que faz o orçamento, ele que executa a parte técnica, ele que negocia, ele que contrata, ele que acaba fazendo tudo ali dentro. Uma média, uma grande empresa tem terceirizados, tem escritórios, tem uma área específica para isso. O pequeno negócio, por ele ser o mais frágil dentro da história, ele tem uma cobertura pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é a Lei 123/2006. Essa é a lei que Teresópolis é referência no Brasil na sua aplicação, especialmente em compras públicas. Ela cria um ambiente, primeiro, de um tratamento diferenciado. Ela fala o seguinte: você, pequeno negócio, vai participar, pode vir com um problema de documento fiscal ou trabalhista. Só que não omita a informação. Você trouxe o seu documento, certidão positiva ou aquela certidão vencida, né? Então, você tem um problema fiscal federal, estadual, municipal. O que o legislador criou nesse sentido? Eu entendo que você, pequeno negócio, passa muita dificuldade, que às vezes não consegue pagar em dia. Então, assim, vem para esse novo nicho de mercado, né? Inclusive, o capítulo é do acesso aos mercados. Vem para esse nicho de mercado e participa mesmo com um problema. Só não esconde a informação. Preciso ver que você está com problema. Ganhou, eu te dou 5 dias úteis ou mais 5 dias para você resolver. E aí ele vai trazer a certidão positiva com efeito negativo ou negativo. Segundo caso, ele cria uma situação de empate fictício. Então você vai participar. Ganhou uma grande, uma média empresa, eu deixo o pequeno negócio até uma margem de 5%, se for pregão por acaso, por exemplo, desempatar. Então isso é legal. E aí serve para o empresário, porque o empresário, quando participa de um pregão, que é a principal modalidade de licitação, é a mais usual, né? 90% dos casos vão ser pregão, ele acha que aquilo é um poker, sabe? Que é um jogo, que é uma disputa. Então eu vou te ganhar porque eu vou te ganhar, porque eu vou levar esse contrato. E aí o cara vai queimando o preço, ele vai baixando, e aí depois, quando a gente vai executar, tem um problema. O cara não consegue executar. Não consegue executar. Isso é... Não cobre os custos dele. Mas na hora do pregão, ele estava empolgado lá. Porque o pregão é um leilão reverso, né? Uma disputa de preço. Você vai baixando um preço em relação ao outro. Então, até isso na formação do empresário é importante. Faz o seu custo. Fez a sua formação de preço. Até onde você consegue chegar, entendendo essas variáveis de 90 dias, entendendo o fornecedor, entendendo tudo. Chegou aqui. Não passa daqui. Ah, mas eu vou recuperar. Não vai nessa. Eu acho que assim, pelo que a gente vê, a licitação pode ser a mudança de patamar de uma empresa, porque realmente são contratos que você muitas vezes não atinge no particular, mas ela também pode ser o encerramento da sua empresa. Pode. Se você não tiver um planejamento correto, não avaliar os riscos e não tiver a estrutura, principalmente financeira, de suportar um eventual atraso, que é muito comum, e aí eu não falo de só municípios, qualquer esfera a gente vê que isso pode acontecer em viradas de orçamento, em viradas de coisa. Então você pode causar um prejuízo absurdo até encerrar a empresa. Perfeito. Então, assim, Lucas, a gente já caminhando para o final aqui do programa, você hoje recomendaria que empresários participassem de licitação? Sim, com certeza, com certeza. Essa análise de risco é importante, eu mencionei aqui 5 perguntas que podem acontecer ali, mas a própria sequência das outras 5 direciona para isso. Então, assim, primeiro, entenda o que está sendo solicitado. Você sabe aonde vai entregar? Qual é a regra de fornecimento? Qual é o local? Pega aquele município lá do Marajó que eu mencionei. Você sabe que você tem que levar 2 dias e meio de barco para entregar naquela escola? Né? Vamos pegar um outro exemplo interessante. Quando você, por exemplo, faz a registro de preço para poste, né? Poste de iluminação. Uma coisa é eu entregar um poste com uma carreta. Eu tenho o motorista, eu tenho o operador e eu tenho ali a carreta do caminhãozinho book. Outra coisa é entregar 10 postes. O custo vai ser diluído. Então, entenda qual é a regra que a própria administração está colocando ali.
Uma outra pergunta que vem ali, aí já é um direcionamento. Participem de licitações menores. Uma licitação, ela pode ser por item ou pode ser por lote, né? Então, o lote eu quero que entregue tudo numa pancada só, o item um de cada vez. Aquela licitação é por item, às vezes ela é de 1 milhão, mas tem um item de 4 mil, 5 mil reais. Então, assim, o valor é muito menor, o risco é muito menor, o imposto é muito menor, mas ali você vai ter a experiência. Participar de um procedimento, entrar numa disputa, apresentar uma documentação. Se algo der errado, o prejuízo é muito menor. É muito menor. A experiência que você vai ter é muito menor. Participa de uma dispensa de licitação. Né? A nova lei de licitações, ela traz valores até muito maiores para dispensa, que são obras de serviço e serviço de engenharia. Então, você tem valores, hoje está em acho que deve estar em 102 mil quebrado e 54 mil 54 mil alguma já está em coisa. 59 mil. Já está em 59 mil. Cada ano vai atualizando. Vai atualizando. Então, você tem valores ali que não exige aquela disputa gigante, são ou pelo valor ou pelo fornecimento imediato. É um contrato muito menor, o risco é muito menor de participar. Outro ponto que está nessa listagem. Participe de licitação que tem um tratamento diferenciado. Além daqueles que eu mencionei, existe a reserva de mercado. Então, licitações que o item é até 80 mil é exclusivo para pequena. Só os pequenos vão participar. E assim, um pequeno empresário de Campos não vai vir disputar aqui em Teresópolis. O cara tem frete, deslocamento, pedágio, alimentação. Então, vai ficar local, regional. Existem licitações que podem obrigar a subcontratar pequeno. Então, um grande ganha, ele subcontrata um pequeno empresário que não entrou na disputa, mas vai ganhar o dinheiro também. Teresópolis foi o primeiro município do estado a fazer esse tratamento. Existe licitação com cota reservada. Olha, ela é grande, o volume é grande. Mas até 25% daqueles bens ali que tem uma natureza divisível, só pequeno vai disputar. Então, você não entra no bolo grande, entra na disputa pequena. E hoje em dia, Teresópolis ainda é o município do estado o único a fazer o tratamento, que é a prioridade local. O que pode ser feito no estado do Rio de Janeiro? Se ganhar uma empresa de fora daquela região que eu determinei no edital, quem está sediado na região ou no município pode desempatar. Você usa aquela regra do empate ficto lá da... Como se fosse um empate ficto, mas com prioridade local e regional. E aí até 10%. Quando a gente fala do sul do país, você vê que o Paraná, por exemplo, já é diferenciado. Lá o Tribunal de Contas falou o seguinte: você pode fazer a licitação que somente vai participar quem é da região. Aqui a gente deixa todo mundo brigar e ao final faz o critério da prioridade local. Para lá já estão fazendo assim, não, essa licitação só entra quem é desta região. Então já é um avanço, né, um entendimento diferenciado. Então assim, acho que uma dica legal para o empresário, né? Acho que procurar o Sebrae, que hoje que fala muito sobre isso, tem curso, tem treinamento, tem cartilha, um monte de coisa assim para você acessar. Entra no site de licitação daquela prefeitura, que as prefeituras são obrigadas a ter os seus portais das transparências com toda a divulgação dos processos licitatórios. Se cadastra no SICAF, acho que essa é uma dica importante. O SICAF é o sistema de cadastro de fornecedor. É o maior sistema de cadastro para vender em licitação pública do Brasil. A partir dali você acessa o compras.gov, que é o portal de compras do governo federal. A gente tem a maioria das prefeituras, dos governos estaduais aderindo a esse portal de compras. É o que tem o maior volume de contratações. Você vai participar em licitação no Brasil inteiro se você quiser. Hoje tem um aplicativo do compras.gov. Então o empresário ele cadastra no celular dele qual é o objeto que ele quer fornecer e qual é a região. E ele recebe por e-mail ou por push, né, de notícia falando, olha, tem um edital na sua região. Para o gestor público, eu acho também a mesma dica. O compras.gov, e aí o município pode fazer adesão gratuita, é o sistema mais robusto que tem hoje para fazer procedimento licitatório. Então, assim, lá tem minuta de estudo técnico preliminar, tem minuta de termo de referência, minuta de edital. Ali dentro você tem uma série de cursos, treinamento, videoaula que o próprio governo federal fornece. Eu quero fazer a cotação de preço. Lá tem um sistema de banco de preços, além do painel de preço. Então, é um sistema mais robusto para o gestor público, né? E entender, que eu acho que esse que é o grande norte do que foi feito aqui em Teresópolis, que a licitação, ela é uma ferramenta de desenvolvimento econômico. Se você entender a sua vocação local, entender o que o seu município tem capaz de produzir e fornecer, eu sempre dou um exemplo muito fácil. Comprar laranja em Teresópolis é difícil. Agora, comprar Polcã é muito fácil, porque nós somos o maior produtor. Agora, eu preciso entender que a Polcã vai de abril a agosto. Então, se você tentar comprar Polcã em janeiro, você vai pagar uma fortuna. Então, conhecer a realidade local, associada ao seu planejamento e à sua necessidade, vai fazer com que a licitação aconteça mais rápido, de forma mais efetiva,
economize mais recursos e injete dinheiro na economia local. Perfeito, Lucas. Bom, obrigado pelo papo. Voou, né? A hora passou voando. A hora passou voando. Sabe muito. Né? Obrigado. Fiquei muito feliz de você ter vindo. Acho que a gente conseguiu passar para o público um pouco da realidade, como é que funciona um procedimento licitatório, que realmente como a gente falou no começo, é uma área cinzenta para muitas pessoas e já tem uma fama da corrupção e aí acaba ficando uma situação mais dramática ainda de ser analisada, né? Exatamente. Bom, mais alguma coisa? Não, obrigado. Agradecer a oportunidade de vir, né? A gente fez uma passagem geral sobre o ambiente. Isso. Em geral, um processo licitatório tem 78 etapas. Caraca. Do início ao pagamento. Então, ele é longo, ele é complexo, né? Mas, assim, acho que conversando, estudando e buscando boas iniciativas, você vai entender. Desejar sucesso para vocês. Acho que é legal trazer a linguagem da administração pública, do direito público, né? Para a rotina de todo mundo de um jeito mais simples, né? E mostrar, assim, que por mais que existam dificuldades, esse é o cenário que existe e a gente só vai transformar estudando e botando isso para funcionar. Perfeito. Então, desejar sucesso a vocês aí. Quem sabe voltar aqui outro dia com outros temas também. Com certeza. Valeu, Lucão. Um abraço. Um abraço, Obrigado. tá, meu amigo? Muito bom.